Amados, não creiais em todo espírito. A palavra espírito aqui, presta atenção, está dizendo forma, credo, ok? Não creiais em toda doutrina, não creiais em todo credo, não creiais em toda religião, não creiais em toda igreja. E por trás dela há um espírito, né? Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas, agora a palavra espírito se materializa na forma do falso profeta. Ou seja, o falso profeta ensina um falso ensino, que por trás do falso ensino e do falso profeta está um espírito. Vamos ver qual é. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecei o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nisto conhecerei uma igreja que possui o Espírito Santo. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Negar que Jesus foi homem naquela época significava uma doutrina falsa, ensinada por um falso mestre e inspirada por um demônio. Era isso. Falar que Jesus não teve carne e osso, pisou na terra, sentiu fome, era uma falsa doutrina de um falso mestre, inspirada por demônio, gnosticismo, docetismo, qualquer outra coisa. Entendeu? Então quando fala assim, ó, agora se usarmos para hoje, isso aqui é um texto apologético, atual, isso aqui é para você usar contra os salteadores da fé aí, contra os mercadores da fé de hoje, que estão aí nessas megas igrejas. Não creais em todo pastor, toda igreja, todo credo. Antes, provai-os. Prova esses programas de TV que vocês estão assistindo aí. Prova esses livros que vocês estão vendo aí. Prova essas cruzadas evangelísticas. Prova esses milagres, esses curandeiros aí. Prova essa teologia da prosperidade. Prova esses falsos apóstolos. Prova para saber se são de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Você imagina se 2000 anos atrás João disse isso, imagina hoje, agora. Imagina essas igrejas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Estão se levantando. O Brasil hoje está infestado de falsos profetas. O Brasil está recebendo hoje uma multidão de falsos profetas norte-americanos. Estão infestando o Brasil de heresias. Creflo Dollar, Miles Monroe, Mike Murdock, Joyce Meyer, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Joe Osteen, estão infestando o Brasil de heresias. São todos falsos profetas. Falsos profetas. E a Bíblia diz, prova eles. Não precisa acreditar em mim. Você que vai me assistir vai julgar. A Igreja Plenitude do Agenor Duque, a Igreja Mundial do Poder de Deus do Valdemir Santiago, a Igreja Universal do Reino de Deus do Edir Macedo, a Internacional da Graça do R.S. Soares, os apóstolos que estão aí, esses curandeiros, a metodologia pentecostal, neopentecostal, carismática, essa onda de apóstolos, agora tem apóstolo em cada esquina. Agora tem apóstolas e apostolisas. Aqui em Franca mesmo tem uma comissão de 12 apóstolas. Prova isso aí, se esse espírito é de Deus, se essa doutrina é de Deus. Porque muitos falsos profetas estão se levantando. E eu digo hoje aqui, dia 6 de fevereiro de 2015, o Brasil nunca teve tanto falso profeta, heresia e blasfêmia como está tendo agora. E nós temos que combatê-las. Por isso, prova. Prova, analisa nas Escrituras, estuda as Escrituras, estuda a doutrina dessas igrejas, a história dessas igrejas, a vida particular dos líderes dessas igrejas, a teologia dessas igrejas, compara com a história, compara com a teologia, compara com os reformadores, missionários, avivalistas dos outros séculos, vê se a doutrina, se Spurgeon ensinou isso, vê se John Wesley ensinou, Jonathan Edwards ensinou isso aí, vê se Hudson Taylor, Moody, vê se eles ensinaram isso, se os puritanos ensinaram isso. Compara, aí você vai saber se esses homens que se dizem apóstolos, super-heróis da fé,
são de fato homens de Deus ou não. Provai os espíritos, para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Você prova ele através da inerrante, infalível, inspirada, suficiente palavra de Deus.